Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Com certeza, Cícero, a gente sabia que a partir dessa fase qualquer confronto seria desafiador, mas a gente está confiante. Vamos em frente. Melhor, a nossa torcida faz diferença, todo mundo sabe disso e vai ser muito importante para a gente decidir em casa. Eu acho que faz parte do relacionamento de sócio, né, esse relacionamento do Pedrinho com a 777. E eu acho que ele está fazendo o papel dele e a gente está fazendo o nosso papel. E a gente está aqui para trabalhar com qualquer um que queira trabalhar em prol do Vasco. O Vasco ainda está no mercado? Vamos ver. Obrigado. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão conectados, ligadinhos aqui no canal Vascaíno desde sempre. E eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão. Ótima semana para todos vocês, quarta-feira à noite, quase quinta-feira, né? Meus amigos e minhas amigas, né? Hoje, agora há pouco, o nosso Vascão entrou em campo. Agora há pouco não, né? Mas hoje à noite o nosso Vascão entrou em campo. Começou até que bem, mas o nosso goleirão, né? Bateu roupa, entregou pro atacante do Bragantino. O Vasco meteu 2 gols. Enfim, 2-1 Bragantino. Daqui a pouco a gente vai repercutir para vocês essa partida. Vou colocar todos os pingos nos is. Vou dar minha opinião em relação às situações que ocorreram no jogo. Tá ok? Vamos falar também da situação de patrocinador master. Vamos falar também do dinheiro que o Vasco recebeu. Vamos falar sobre o Fluminense, que é um clube desse tamaninho assim, ó. Tem muito amigo meu que torce muito não. O torcedor deles não é tão grande assim não, mas alguns amigos meus torcem pro Fluminense, com todo respeito a vocês, viu, que torcem pro Fluminense. O Fluminense é desse tamanho aqui, ó, pequenininho, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Tá? Vou falar também aí sobre diretor de futebol, vamos falar sobre Vasco e Fluminense, Copa do Brasil, o Candinho, né? Enfim, várias situações, então acompanhe o nosso vídeo até o final. E agora é o seguinte, hein? Sabe quem tá aqui? Sabe quem veio ver vocês? Não sabe? Olha aqui, chegou, eu falei pra vocês ontem, aqui não tem mentira, não tem caô, chegou, tá na minha mão, vou sortear domingão essa preta de treino do Vascão, tamanho M, linda. E vou sortear também essa aqui, a cinza, no tamanho G. As duas lindíssimas, lindíssimas. Essa preta aqui é sensacional, né, galera? Lindíssimas, lindíssimas. Ó, vou sortear para vocês no próximo domingo. Domingão agora, live. Tá? Eu marquei para 5 horas da tarde, aí para quem acompanha o meu canal, vocês vão ver que tá marcado para as 5. Só que é o seguinte, a gente vai entrar ao vivo aqui 4h30, tá? 4h30, porque eu decidi aqui organizar direito aqui o meu horário. 4h30 da tarde no próximo domingão, vamos fazer a live ao vivo de um aniversário de 1 ano do nosso canal. Vamos estar sorteando essas 2 camisas para vocês aí. De graça, 0800. O que eu peço em troca para vocês é o like, é o compartilhamento e se inscreva, né? Se você ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, é de graça, é 0800, não paga nada. Da mesma forma que você também não vai pagar nadinha para concorrer a essas 2 camisas aqui do nosso Vascão oficiais de treino. Então, dê essa força aqui pro amigo de vocês, o Álvaro Silva, tá, galera? Agora, dito isso, direto e reto, sem muita delonga, ao que nos interessa, vamos falar um pouquinho de patrocinador master, né? Ontem aquele boca de fronha, né? O Zé Ruela lá do CEO aquela casa de apostas, a Esportes da Sorte, né? Cancelem essa casa de apostas, viu, gente? Você é vascaíno, cancela essa porcaria de empresa. Debochou do Vasco, desdenhou, foi irônico, eu falei aqui no canal, né? Pois bem, gente, foi papo de eu subir meu vídeo no canal 20, 30 minutos, surgiu a informação, a notícia. Eu tô desviando o olhar aqui que eu tô secando um urubu ali. Mas enfim, a informação de que é o seguinte, meus amigos, é o seguinte. O Vasco tá próximo de acertar com a Portugabet. Agora tudo é bet, né? Agora tudo é bet, agora é casa de aposta, a cada 10 minutos aparece uma nova. Enfim, não me interessa. Fato é
que é a Portugabet, como já diz o nome, ela é de Portugal, da terrinha de português, né? Para quem gosta de falar um pouco de português mais coloquial, estás a falar aqui no Brasil, português diferente, o português que se fala no Brasil, português não é o mesmo português que se fala lá na terrinha, lá em Portugal. Mas brincadeiras à parte, agora vamos voltar a falar o português do Brasil, na moral mesmo, o português aqui do brasileiro. Galera, brincadeiras à parte, essa empresa quer patrocinar o Vasco e está próxima de acertar. Valores aí de algo em torno de 55 milhões de reais por ano. Seria, a princípio, o contrato de 3 anos. Aí a gente vê o Mário Coelho, 165 milhões. Aí coloca até em letra vermelha. Só que ele é tão inteligente. Eu acho tão maneirinho, sabe? Eu acho maneirinho mesmo. Porque o cara não vê a reportagem completa. Sabe por quê? Porque olha só, o Vasco pode fechar por 3 anos. Pode pegar 55 milhões por ano, dando aí 165 milhas, certo? Ok. Só que o Vasco pode bater metas, e batendo metas o Vasco pode receber 75 milhões por ano. Isso mesmo, se o Vasco bater metas estipuladas em contrato, esse valor pode chegar a 75 milhões anuais, tá? Ou seja, já não são mais os 165 que nem o Bonitinho colocou lá, né? Aí já pode multiplicar 75 vezes 3, mas é claro também que o Vasco também não vai, eu acredito não vai 3 anos também estourar a boca do balão, mas fato é que estamos próximos de acertar. Então chupa, CEO da Esporte da Sorte, chupa, porque garantido aí no mínimo 55 milha, se bater meta 75, chupa Esporte da Sorte, tá? Fica aí o registro. E outra coisa, a Portugabet já está seguindo o perfil nas redes sociais do Medel, do Paiê, do Verrete e do Léo Jardim, tá? É uma empresa que acabou de vir para o Brasil, por isso o perfil deles ainda não tem muitos seguidores, tá, gente? Fica o registro. Agora, mudando de assunto, falando de uma outra situação, é o seguinte, o Andrei Santos, né? O Vasco recebeu 6 milhões e meio de euros, algo em torno de 36 milhões de reais do Chelsea, né, valores referentes à venda do nosso meio-campista da cria da base Andrei Santos, e ele tem direito a receber 30% desse valor, tá, gente? Algo em torno de 11 milhões de reais. Até o momento, nenhuma informação que o Vasco já fez esse repasse. Até o momento, o Vasco ainda está em débito, né? Tá devendo esse repasse ali para o Andrei Santos, de algo em torno de 11 milhões de reais. Agora, mudando de assunto, falando um pouquinho do Maracanã, né? O Fluminense, ao contrário do Urubu. Por que ao contrário do Urubu? Porque o Urubu topou, né? Fez um acordo de cavaleiro com o Vasco. Nesse Campeonato Brasileiro, os jogos entre Vasco e Flamengo serão 6-6. Maracanã 6-6 para cada lado. Show de bola. Bacana. O Maracanã é nosso, não é nem deles, nem do torcedor do Vasco. É nosso, é de todos. Bacana, ok. Você divide ali, tem torcida ali, bota ali 50% para cada lado. Show de bola. Aí o Fluminensezinho, ó, que ganha Libertadores, Recopa, chega final, não sei o que lá, e joga no Maracanã sempre 30% da capacidade, 20% da capacidade, ou disputa clássico, aonde não enche o seu setor. Pois bem, sabe o que aconteceu? Eles não aceitaram. O Fluminense não aceitou. O Vasco, quando for jogar com o Fluminense agora no sábado, só vamos ter direito aos 10% mesmo destinados ao torcedor visitante. Aí a diretoriazinha do Fluminensezinho alegou que tentaram entrar em contato com o Vasco para dividir o Maracanã, mas o que deu problema foi o setor, porque o Vasco queria o setor sul e o Fluminense não abre mão. Porra! O primeiro campeonato carioca disputado no Maracanã foi em 1950. O Maracanã foi construído para a Copa de 50. O Vasco foi o primeiro campeão do Maracanã. Para quem não sabe, dá um Google aí e pesquisa. Tem muita gente metida a saber de tudo e não sabe de porra nenhuma. Desculpa do palavreado. Desculpa que eu tô meio gripado hoje também. Pros engraçadinhos que ficam enchendo o saco também no comentário que eu tô fungando. Porque eu sou ser humano, porra. Não pode nem fungar mais, não pode nem mais ficar gripado. Dá um Google aí e pesquisa, galera. O Vasco foi o primeiro campeão do Maracanã. Com isso deu direito ao Vasco da Gama a escolher o lado aonde queria que a sua torcida ficasse dali em diante. E aí de um tempo pra cá o Fluminense começou a lamber as bolas do Flamengo. Se você mirar as bolas do Landim, você acerta o queixo do diretor do Fluminense, do presidente do Fluminense. E aí com essa patotinha aí, conseguiram reaver, conseguiram tomar na marra o setor sul do Vasco. Aí agora o Vasco quer colocar o seu torcedor no setor sul contra o Fluminense, eles não querem.
É brincadeira, né? Eu tenho história, eu não sou derivado. Fluminense é um clube desse tamaninho assim, ó. Desse tamaninho assim, ó. Que veio do Flamengo. Que o Flamengo veio dele. Era tudo uma coisa só. Aí deu um racha, deu uma briga. Separaram. Daí então fundaram o Flamengo. Aí pra agora ficaram fazendo essa palhaçada com o Vasco no Maracanã. Ainda botam a culpa no Vasco. Não, eles que são intolerantes, queriam jogar no nosso lado. É sempre a mesma palhaçada, né, gente? Agora, gente, mudando de assunto, eu não quero nem ficar muito me alongando nesse tipo de conversa, senão eu acabo me exaltando demais aqui. É o seguinte, falar um pouquinho do diretor de futebol, né? E ontem o encantador de jumentos, né? Seu Flávio Dias, né? O maior mentiroso que tem no YouTube, tá? A verdade é essa. O maior enganador aí que tem é ele, tá? Número 1, ele, Fábio Azevedo, Mário Coelho, Dieguinho, toda essa patotinha que ajudou aí o Vasco a ser vendido para 777. Se você mirar o saco do Jorge Salgado, você vai acertar a boca de todo mundo que eu acabei de falar aí. Essa galerinha aí, né? Aí ontem o Flávio Dias veio. Porque o Vasco está engatilhado com um diretor de futebol. Tem o nome de um brasileiro e de um estrangeiro. Gente, isso não é informação. Isso é réplica da informação antiga. Todo mundo já sabe disso. O Vasco negocia com dirigentes brasileiros e negocia lá com Edmar Lopes, português. Então, assim, mais do mesmo, é só para enganar bobo. É por isso que às vezes tem dia que eu tiro o dia para descansar, eu tiro um dia sabático para ficar na paz do bom Deus, ficar tranquilo e não faço vídeo para enganar vocês, porque essa turma quer fazer vídeo todo dia, trazendo notícia de semana passada como se fosse notícia de hoje. Porra, pelo amor de Deus, gente. Outra coisa, mudando de assunto, falando agora de Vasco e Fluminense, o Payet pode jogar, tá? Pode ser que ele vá para campo. Não sei se vale a pena. A previsão era para ele ficar mais alguns dias fora, mas se a fisiologia do Vasco entende que ele está apto, né? Vamos torcer para que ele volte. Segundo informações que a gente tem, que ele já está na fase final de transição ali já voltando aos gramados, tá? Então já pode ficar à disposição de Ramon Dias para enfrentar o Fluminensezinho no Maracanã no próximo sábado. E o Fluminense que perdeu, né? Perdeu para o Bahia ontem, né? Por 2-1. Perdeu para o Bahia por 2-1, né? O nosso Vasco também perdeu hoje, mas o Vasco ganhou a primeira rodada, né? O Fluminense empatou na primeira rodada, né? O Vascão tá com 3 pontos, o Fluminensezinho só com 1, hein? Se o Vasco ganha no sábado, hein? Seria tão gostoso pra gente mandar eles enfiarem o setor sul naquele lugar, né? Seria tão gostoso. Tá, mas agora mudando de assunto, não quero me exaltar, não quero falar muito palavrão também não. Galera, é o seguinte, falando um pouco da Copa do Brasil, hoje a CBF realizou em torno de 2, 3 da tarde o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Vocês já acompanham a arte aí na tela. Tá? O nosso Vasco da Gama vai enfrentar o Fortaleza. O primeiro jogo está previsto para acontecer no dia 1º de maio, né, que é conhecido como Dia do Trabalhador aqui no nosso país, feriado nacional, bacana, achei bem legal essa data. E o jogo de volta, né, o nosso Vascão decidindo em casa, né, na Colina Histórica, né, acredito eu, no dia 22 de maio, 2 dias antes do meu aniversário. Já pensaram? O Vascão passa do Fortaleza, é o meu presente de aniversário, né, seria ali maravilhoso. E aí, só para poder a gente completar esse panorama da Copa do Brasil, o Botafogo vai enfrentar o Vitória da Bahia, o Urubu pega a equipe do Amazonas, né, o poderoso Amazonas, e o Fluminense pega o Sampaio Corrêa. Tomara que o Sampaio Corrêa empurre o fumo no Fluminense. Eu tô com a raiva do Fluminense, vocês não fazem ideia, gente, deles ficarem criando essa historinha no Maracanã aí, para não deixar a gente jogar e dizer, não, foram eles, né? Já tô voltando de novo no assunto lá. Vocês viram como é que a gente fica indignado com essas coisas, né? Gente, agora mudando de assunto, virando um pouco a chavinha, falando um pouco do jogo, né, entre Bragantino e Vasco. Hoje foi inaugurado lá no Centro Cultural Candinho, né, aonde tudo começou, né, aonde o Vasco foi fundado, né. Hoje foi inaugurado um novo telão, vocês estão acompanhando o videozinho na tela aí, um novo telão aí inaugurado no Candinho. E olha só, a torcida do Vascão se fez presente e o Candinho ficou lotado, hein? Meus parabéns aos idealizadores desse projeto que já está em andamento, e meus parabéns também aos cruzmaltinos aqui do Rio, os cariocas que compareceram ao Candinho hoje para torcer pelo nosso Vascão, né? Agora, pegando o gancho, já que eu falei do Vascão, vamos entrar no assunto mais importante dessa noite, que é a rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada, né? O nosso Vasco aí, que acabou perdendo para o Bragantino, mas na minha opinião jogou bem, uma falha individual do Léo Jardim, né? Enfim, mas assim, né, vida que segue,
é o seguinte, o Vasco entrou em campo com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Léo e João Vitor, Piton. No meio-campo com Juan Esforza, Matheus Carvalho e Galdames, David Rossi e Verratti. Então observem, né, que o Vasco espelhou a mesma equipe que atuou contra o Grêmio, com a exceção do Guilherme Medel, né, que está no Chile por conta de um problema de saúde da mãe dele, né. Então só o João Vitor foi a única diferença nessa equipe de hoje para a primeira rodada, tá? E aí é o seguinte, o Vasco começou até que legal ali, o Bragantino ali tocando bola para cá, tocando bola para lá, o Vasco bem postado em campo, uma primeira espetada de ataque, numa jogada simples, despretensiosa, o jogador do Bragantino acabou finalizando, a bola mascou, veio quicando na grama, veio rodopiando. Léo Jardim fez o movimento correto para encaixar ela, só que ele ficou parado, que nem um pedaço de tábua. A bola bateu nele, resvalou, sobrou para o adversário, onde o Vasco acabou levando, né, o gol aí que abriu o placar, gol do Bragantino aos mais ou menos 5, 6 minutos ali do primeiro tempo. Ali, na minha opinião, tá, eu que não fui ninguém na fila do pão se tratando de goleiro, mas fui goleiro, não fui profissional, mas adorava jogar no gol, joguei aí escolinha, divisão de base e tal. Assim, ali eu acho que o erro dele foi esperar demais com a mão dura, igual um pedaço de pau. Se ele faz um movimento já de cair, já encaixando com ela, caindo para frente, já agarrando ela poderia até tentar escapulir, mas ele já estaria ali com ela nos braços. Eu acho que esse foi o erro dele. Ele esperou ela bater na mão dele com a confiança que ela ia parar na luva e ela não parou, né? Aí o Vasco acabou levando o primeiro gol. Fato é que o Vasco teve aí um gol anulado, né, do Pablo Verratti, numa jogada do Rossi, que na minha opinião as imagens são inconclusivas, tá? São inconclusivas, nas minhas sinceras opiniões. A imagem inconclusiva, eu acho que deveria, já vou falar mais uma vez, eu acho que o VAR aqui no Brasil deveria ser igual ao da Premier League. Não é pedir demais não, tá? Porque gasta-se milhões aqui com um monte de coisa que não tem nada a ver no futebol brasileiro. Aí com coisa que é para gastar, a CBF não gasta. Porque lá na Premier League se cria uma parede imaginária, né? Então naquela parede imaginária dá pra ver perfeitamente se o cara passou daquela parede ou não, né? Então, enfim, na minha opinião, imagens inconclusivas. E aí, acabou o primeiro tempo ali, 1-0 Bragantino, o Vasco voltou para a segunda etapa, fez as substituições, entrou o Maicon no lugar do João Vitor, entrou o Zé Gabriel no lugar do Matheus Carvalho, que o Matheus Carvalho tinha levado um cartão amarelo. O Matheus Carvalho jogou bem também no primeiro tempo, tá? Ele só saiu por causa que estava com amarelo, e como ele teria que combater o Bragantino, né, ele poderia ficar exposto aí para evitar a expulsão. O nosso treinador acabou colocando o Zé Gabriel, que jogou mal, hein? Não marcou tão bem, errando bastante passes, isolando a bola quando resolvia chutar pro gol. Não foi bem Zé Gabriel hoje. E entrou também o Ryan, né? Esses três jogadores. Aí depois, no decorrer lá no final da partida, entrou o Cleiton no lugar do Galdames, né? E ficamos aí nessas substituições. Aí, galera, é o seguinte, o gol do Vasco, né, saiu numa jogada ali onde o David puxou ali a jogada de contra-ataque, abriu a bola do lado direito pro Ryan. O Ryan, muito inteligente, entrou adentrou a área conduzindo a bola, fez a belíssima enfiada de bola ali pro Verratti, que estava muito bem posicionado, e colocou para dentro, 1-1. Nesse momento o Vasco pressionava, buscava jogo, inclusive o Vasco teve 60% de posse de bola contra 40% do Red Bull Bragantino, e o Bragantino poucas vezes conseguia ir ao ataque. O problema é que ali mais ou menos aos 32 minutos, 31, 32 ali, uma bola despretensiosa na quina da área ali do Vasco, na quina da área do Vasco, o jogador do Bragantino, Vitinho, finalizou. A bola resvalou na cabeça do Maicon e cobriu o Léo Jardim, que não conseguiu nem pular para tentar defender aí a finalização do Vitinho. Na minha opinião, o narrador falou que seria um golaço se não desviasse, não sei o que. Eu acho que não. Eu acho que se essa bola não desvia no Maicon, foi uma bola que não foi tão forte, tá? Talvez se ela não desvia, ela não morresse lá na gaveta. Talvez se ela não desviasse, ela pudesse ir mais ou menos na direção onde estava o Léo Jardim e com menos velocidade. Então, por isso, eu não acredito que seria um golaço de qualquer jeito. Talvez o Jardim conseguisse pegar ela, mas enfim, já foi, vida que segue. O Vasco teve chance depois ainda de empatar com o cabeçalho do Verratti, que passou triscando umas 2 vezes ali. Acabou terminando por aí mesmo, né? O Vasco saiu de campo ali, bem ali, de certa forma, chateado, né, o elenco, porque a gente entende que o Vasco não fez uma partida hoje para perder, né, gente? Embora a gente perdeu pro Bragantino, a partida a qual o Vasco da Gama realizou no dia de hoje não foi uma partida para sair perdendo lá de Bragança Paulista. E antes que eu me esqueça, né? O Ramon Dias, que ficou muito indignado com a VAR, né? Profissional que estava na cabine do VAR, também não é para menos. O Cleiton foi chutado no finzinho da partida. Todo mundo achou que o VAR iria chamar e não chamou, né? Foi chutado por trás,
né, no lance. O VAR sequer chamou o árbitro de campo, né? Ramon Dias deu uma declaração um pouco duvidosa em relação a isso. A assessoria do Vasco disse que ele vai gravar um vídeo depois para explicar sobre, né, talvez ele não tenha conseguido pontuar o que ele queria dizer. Fato é que mais uma vez, né, segunda rodada, mais uma polêmica, né? Tivemos polêmica contra o Grêmio, tivemos polêmicas hoje de novo. Então assim, porra, 2 rodadas e problemas, principalmente problema envolvendo a arbitragem, envolvendo a porcaria do VAR, a merda do VAR, sabe? Essas pessoas incapazes que estão ali sentadas, é brincadeira, gente, é brincadeira. Sinceramente, eu não aguento mais abrir vídeo pra xingar o lixo da CBF, eu não aguento mais. Pra falar de árbitro A, B ou C, eu não aguento mais. Sabe, gente? Sinceramente, eu não aguento mais. Outra informação é que o Cleiton deixou o estádio na Bia de Chedi, lá em Bragança Paulista, com uma proteção no joelho e deve passar por exames amanhã, viu? Vamos torcer, dedinho cruzado, para que ele não tenha sofrido nenhum tipo de trauma, nenhuma lesão grave, tá? Eu falei para vocês agora há pouco que o Payet pode ser relacionado, né? Mas hoje na coletiva ali, o Ramon Dias deu a entender, deixou na entrelinha, que não é a primeira opção nesse momento não. Deixou na entrelinha que nesse momento talvez o projeto do Vasco não seja já relacional ao Payet. Não sei, foi a sensação que o Ramon Dias deixou ali na coletiva, tá, gente? Léo Jardim hoje acabou batendo roupa, entregou a paçoca, né? Infelizmente, eu que, pô, tava apoiando ele demais aqui, botando a mão no fogo demais por ele. Acabou decepcionando a gente mais uma vez, né? Mais uma vez em coisa boba, né? Coisa boba, jogo decisivo ali. Ele deu essa entregada e o segundo gol desviou no Maicon, né? Então hoje foi um jogo aí marcado por fatalidades e marcado também por um pouco de injustiça dentro de campo, que eu acho que o Vasco não merecia ter perdido. Pelo menos o empate hoje seria justo pra gente, aí um 2-2, um 1-1, seria mais justo, mas agora a vida que segue e fica a lição também pros atletas do nosso elenco, sobretudo pro Léo Jardim, né? Um erro, né, em futebol de alto nível, se tratando de campeonato brasileiro, você define a partida. Então, hoje, né, o erro do Jardim acabou definindo a partida para o Bragantino, porque o Vasco, quando o jogo estava 1-0 para eles, o Vasco teve um gol anulado. Quando o jogo estava 1-1, não, quando o jogo estava... Depois o Vasco conseguiu empatar, né, o Vasco conseguiu ainda empatar, e quando estava empatado, o Vasco teve chance de virar. Né? Então, se o Jardim não entrega aquela paçoca, talvez, né, o negócio de si também é complicado, mas talvez o panorama do jogo final fosse diferente. Poderia ter mudado a história da partida. Então, vida que segue, força ao Léo Jardim, que ele se recupere, que ele fique firme aí pro clássico do próximo sábado, né? E também ao nosso elenco aí. Ah, e antes que eu me esqueça, né? Antes que eu me esqueça, o Ramon Dias, que ficou muito indignado com a VAR, né? Profissional que estava na cabine do VAR, também não é para menos. O Cleiton foi chutado no finzinho da partida. Todo mundo achou que o VAR iria chamar e não chamou, né? Foi chutado por trás, né, no lance. O VAR sequer chamou o árbitro de campo, né? Ramon Dias deu uma declaração um pouco duvidosa em relação a isso. A assessoria do Vasco disse que ele vai gravar um vídeo depois para explicar sobre, né, talvez ele não tenha conseguido pontuar o que ele queria dizer. Fato é que mais uma vez, né, segunda rodada, mais uma polêmica, né? Tivemos polêmica contra o Grêmio, tivemos polêmicas hoje de novo. Então assim, porra, 2 rodadas e problemas, principalmente problema envolvendo a arbitragem, envolvendo a porcaria do VAR, a merda do VAR, sabe? Essas pessoas incapazes que estão ali sentadas, é brincadeira, gente, é brincadeira. Sinceramente, eu não aguento mais abrir vídeo pra xingar o lixo da CBF, eu não aguento mais. Pra falar de árbitro A, B ou C, eu não aguento mais. Sabe, gente? Sinceramente, eu não aguento mais. Eu falei pra vocês agora há pouco que o Payet pode ser relacionado, né? Mas hoje na coletiva ali, o Ramon Dias deu a entender, deixou na entrelinha, que não é a primeira opção nesse momento não. Deixou na entrelinha que nesse momento talvez o projeto do Vasco não seja já relacional ao Payet. Não sei, foi a sensação que o Ramon Dias deixou ali na coletiva, tá, gente? Então, galera, nesse primeiro momento é isso que eu tinha para trazer para vocês, para repercutir. Amanhã a gente repercute, traz mais coisa para vocês, tá? E tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco! Interpretou algo mal de mi declaración, quiero pedir disculpas, pero me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede decidir tener una decisión tan importante como es en el fútbol,
y que es la participación del VAR en las decisiones tan importantes que hay en juego en todo. Si se interpretó mal, pido disculpas, pero no es mi intención. Un saludo a toda la gente de Vasco y que vamos a seguir luchando. Un abrazo grande.